Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6º da segunda parte do Livro dos Médiuns e estudar os espíritos glóbulos. No item 108, Kardec nos diz que nem sempre é absoluta a limpidez do ar e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e a agitação em que as põe o calor. Algumas pessoas tomaram isso por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite essa opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom é também se esteja precavido. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação, fornecida por essas pessoas mesmo, as reconduzirá ao terreno da realidade. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isso nada tem de surpreendente, uma vez que a sede da aparência é no globo ocular, tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria convirem estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para serem inteligentes e livres, papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores, e pois com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. São moscas volantes, problema de visão que consiste em manchas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além da de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer. Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima. Chegados, porém, a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico.
O mesmo se dá com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compacto, pela contração do músculo do olho e são devidas provavelmente à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que indicam mais entusiasmo do que reflexão e que por isso mesmo mais dano do que bem causam. Com relação aos incrédulos, já de si tão dispostos a buscar o lado ridículo. Aqui Kardec é categórico em afirmar que tais manifestações visuais nada têm a ver com espíritos, e sim com processos ópticos que necessitam muitas vezes de cuidados médicos. Que as pessoas não devem se animar achando que estão vendo espíritos para não darem margem a falsas interpretações. E no item 109, Kardec vai nos dizer que o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Dos próprios espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho, tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor as compreenderemos, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente por si mesmo o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Com certeza, nesses primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, vamos encontrar explicações sobre o perispírito, que nos ajudam a entender os fenômenos mediúnicos. E no item 110 ele diz que longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos sem dúvida completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Na Revista Espírita de fevereiro de 1860, com o título Espíritos Glóbulos, Kardec vai nos dizer que o desejo de ver os espíritos é coisa muito natural e conhecemos poucas pessoas que não desejam ter essa faculdade. Infelizmente, é uma das mais raras, sobretudo quando permanente. As aparições espontâneas são bastante frequentes, mas são acidentais e quase sempre motivadas por uma circunstância totalmente individual, baseada nas relações que podem ter existido entre o vidente e o espírito que lhe aparece. Uma coisa é ver fortuitamente um espírito e outra vê-lo habitualmente nas condições normais ordinárias. Ora, aí está o que constitui, a bem dizer, a faculdade dos médiuns videntes. É necessário, pois, mantermos-nos em guarda contra as ilusões que podem nascer do desejo de possuí-la e que deram lugar a tantos sistemas estranhos. Tanto combatemos as teorias temerárias, por causa das quais são atacadas as manifestações, principalmente quando tais teorias denotam a ignorância dos fatos, quanto devemos procurar, no interesse da verdade, destruir ideias que provam mais entusiasmo do que reflexão, e que por isso mesmo produzem mais o mal do que o bem
expondo-as ao ridículo. Os espíritos podem ser vistos sobre vários aspectos, dos quais o mais frequente é a forma humana. Sua aparição geralmente se dá sob uma forma vaporosa e diáfana, por vezes vaga e indecisa. Muitas vezes é, a princípio, um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco a pouco. Outras vezes, as linhas são mais acentuadas e os menores traços do rosto desenhados com uma precisão que permite dar-lhes uma descrição exata. Podendo dar todas as aparências ao seu perispírito, que lhe constitui seu corpo etéreo, ele se apresenta sob a que melhor pode torná-lo reconhecido. Assim, embora como espírito não mais tenha qualquer enfermidade física que pudesse ter sofrido como homem, mostrar-se-á estropiado, coxo ou corcunda, se o julgar conveniente para ser identificado. Quanto às vestes, geralmente se compõem de um panejamento, terminando em longa túnica flutuante. Essa é pelo menos a aparência dos espíritos superiores, que nada conservaram das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, nossos conhecidos, no entanto, quase sempre têm a roupa que usavam no último período de sua vida. Os espíritos superiores têm sempre um rosto belo, nobre e sereno. Ao contrário, os inferiores têm uma fisionomia vulgar, espelho onde se refletem as paixões mais ou menos ignóbeis que os agitavam. Às vezes trazem ainda os traços dos crimes que praticaram ou dos suplícios que sofreram. Muito comumente assim são vistas pelos videntes. Eles as veem ir, vir, entrar, sair, circular em meio aos vivos, dando a impressão, pelo menos os espíritos vulgares, de tomar parte ativa no que se passa ao seu redor e interessar-se conforme o assunto, escutando o que se diz. Por vezes, vê-se que se aproximam das pessoas, soprando-lhes ideias, influenciando-as, consolando-as e se mostrando tristes ou contentes com o resultado obtido. Numa palavra, é a réplica ou o reflexo do mundo corpóreo, com suas paixões, seus vícios ou suas virtudes. Muitas virtudes que a nossa natureza material dificilmente permite compreendermos. Tal é esse mundo oculto que povoa os espaços, que nos cerca e no meio do qual vivemos sem suspeitá-lo, como vivemos entre as miríades do mundo microscópico. Mas pode acontecer que o espírito revista a forma ainda mais nítida e tome todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer na presença de um ser corporal. Sabe-se que entre as faculdades excepcionais de que o Sr. Home deu provas irrecusáveis, deve-se colocar a de fazer aparecer em mãos tangíveis, que podem ser apalpadas e que, por seu lado, podem pegar, apertar e deixar impressões na pele. Quando os espíritos assumem a forma humana, não é possível nos enganarmos. Já não é o mesmo quando tomam outras aparências. Não falaremos de certas imagens terrestres refletidas pela atmosfera e que alimentaram a superstição de que gente ignorante, mas de alguns outros efeitos sobre os quais até homens esclarecidos puderam enganar-se. É sobretudo aí que nos devemos pôr em guarda contra a ilusão, para não nos expormos a tomar como espíritos fenômenos puramente físicos. Vimos certas pessoas tomarem esses discos por espíritos familiares que os seguiam e acompanhavam a toda parte, e em seu entusiasmo verem figuras nas nuances da irisação. O mesmo diremos das centelhas que se produzem às vezes em feixes mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho e que provavelmente são devidas à fosforescência ou à eletricidade natural da íris, pois em geral são circunscritas à circunferência do disco desse órgão.
Semelhantes ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem tiver estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios dados pela ciência prática, compreenderá tudo quanto há nisso de pueril. Se esses glóbulos aéreos fossem espíritos, teríamos de convir que estariam reduzidos a um papel puramente mecânico para seres inteligentes e livres. Papel sofrivelmente fastidioso para espíritos inferiores e com mais forte razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Os únicos sinais que realmente podem atestar a presença de espíritos são os sinais inteligentes. Enquanto não ficar provado que as imagens de que acabamos de falar, ainda que dotadas de forma humana, têm movimento próprio, espontâneo, com evidente caráter intencional e acusando vontade livre, nisso veremos apenas fenômenos fisiológicos ou ópticos. A mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, sobretudo aos ruídos, às pancadas, aos movimentos insólitos dos corpos inertes, que 1001 causas físicas podem produzir. Repetimos. Enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo e independente da inteligência dos homens, devemos examiná-lo 2 vezes antes de atribuí-lo aos espíritos. O sistema de espíritos glóbulos já explicados no Livro dos Médiuns, segundo Kardec, pode ter como causa tanto partículas do ar como pode estar no próprio olho, e como descrito anteriormente, são muito diferentes de como os espíritos se apresentam nos fenômenos mediúnicos. Por isso, não existe motivo sério para ansiedade em achar que qualquer fenômeno físico possa estar relacionado com as manifestações espirituais, porque elas são muito diferentes. Assim, encerramos mais um módulo do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.